vim aqui falar com vocês sobre normas fundamentais. Obviamente, é até impossível tentar resumir e falar de normas fundamentais em 25 minutos. As normas fundamentais, como o professor até que está aqui, Jobim, falou hoje no início, na metade da manhã, elas estão entre o artigo 1º e 12 do Código de Processo Civil, mas também estão espraiadas ou derramadas por todo o Código de Processo Civil. A gente vai ver norma fundamental tanto lá no negócio jurídico processual, como também nos precedentes. E aí falar sobre norma fundamental em 25 minutos, que é o tempo regulamentar, obviamente eu vou estourar em algum percentual esse valor, é absolutamente impossível. E aí fica a grande dúvida, o que falar de importante para vocês sobre norma fundamental? E aí o que eu pensei para que a gente pudesse trabalhar hoje, para que a gente pudesse ter uma visão desse código, uma visão sobre essas normas fundamentais, sobre aquilo que vai interessar para a atuação do Código de Processo Civil. Eu vou falar daquelas normas fundamentais que eu penso que, se eventualmente bem aplicadas, se eventualmente pegarem no Código, são normas fundamentais que podem transformar o nosso Código de Processo Civil. Existem diversas normas fundamentais que já são consagradas, como o acesso à justiça, como a publicidade, a motivação, são diversas normas que a gente está acostumado a trabalhar. Mas é verdade que o Código acabou dando uma embocanhadura nova, dando uma nova visão, uma nova impostação para algumas normas fundamentais, que elas não eram tão explícitas no Código de Processo Civil de 73 ou até foram incorporadas no novo Código de Processo Civil. Então, eu pensei e vou tentar recortar nossa conversa sobre normas fundamentais, baseado propriamente na cooperação, eventualmente na boa-fé, e se der, se a minha amiga não me cortar, no contraditório. Por quê? Porque eu penso que a conjugação dessas três normas fundamentais, elas podem alterar a visão que a gente tem do processo civil, elas podem alterar a forma como a gente pratica o processo civil hoje. E digo para vocês o seguinte, a gente no Código, quando estabeleceu essas normas fundamentais, o desejo do legislador foi estabelecer o quê? Foi estabelecer uma síntese conclusiva, foi estabelecer uma base de interpretação de todo o Código. A partir do novo Código de Processo Civil, a partir de 2015, nenhuma interpretação do Código é válida se ela não passa, se ela não inicia, se ela não termina pelas normas fundamentais. O Código foi construído em cima dessas normas fundamentais. Diversas das regras que estão entre o artigo 1º ao 12, elas depois estarão estratificadas noutros artigos do Código. Aquela ideia fundamental, aquela ideia síntese, aquele núcleo irredutível que está entre o artigo 1º e 12, vai depois constar, por exemplo, lá no artigo 357. Ele vai constar em diversos outros dispositivos que vão fazer o quê? A especificação, a debulhação dessas normas fundamentais por todo o Código de Processo Civil. Isso é natural. Por quê? Porque são normas fundamentais, são normas fundantes, são normas que estão na base do Código de Processo Civil. E tudo que está na base também está no telhado, porque ele sustenta o telhado. Então, quando a gente pensa em normas fundamentais, a gente tem que pensar essas disposições que ali estejam, e isso é importante porque isso vai ter a ver com a cooperação, isso vai ter a ver com o contraditório, isso vai ter a ver com a boa-fé. A gente tem que pensar que essa norma irradia eficácia por todo o processo. Essa norma que está lá nessa primeira parte do Código é o que sustenta o próprio processo civil daqui para diante. Não se pode mais fazer uma interpretação que não passe, que não preste contas, e isso é o mais importante, a essas normas fundamentais. Normas fundamentais, então, aquelas disposições que estão lá no início do Código, aqueles textos legislativos que, quando concretizados, que todos nós sabemos que a norma é só quando a gente tem a aplicação do direito, que o texto se transforma em norma, aquelas normas fundamentais que vão fazer com que, ou vão permitir que a gente dê uma aplicação desse Código de Processo Civil. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para a norma que consta lá do artigo 6º, que é da cooperação. Lá há uma disposição e há a incorporação do que se chama princípio, ou se chama postulado. Pouco interessa para que a gente agora qualifique do que seja, mas estabelece um novo tipo de modelo de processo civil, um modelo de processo civil de corte cooperativo. E a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é que, obviamente, pelo menos na minha realidade, acho que a gente vai compartilhar aqui, porque a grande maioria aqui já trabalha na área, ninguém pensou, quando colocou lá no artigo 6º, que todos devem cooperar entre si, que as partes daqui para diante vão entrar de mão dada em audiência, né? Isso não existe, né? Na minha realidade, o meu cliente quer matar a outra parte, né? Então, se eu chamar meu cliente, olha, como agora a gente tem um processo de corte cooperativo, tu vai pegar a mão da outra parte, vocês vão entrar para a audiência e vão dizer, excelência, estamos aqui juntos para receber a sua justiça. Isso não vai acontecer, né? Tão pouco vai acontecer quando diz lá no artigo 6º que todos devem cooperar entre si, que eu, como advogado da parte, vou, no início da audiência, excelência,
queria uma questão de ordem. Qual seja, olha, eu verifico que um dos documentos que eu anexei na inicial, o documento 12, é contra os meus interesses. Mas eu, por uma postura de corte cooperativo, queria chamar a atenção para o senhor sobre isso, para que o senhor desse a devida consequência. Eventualmente até rejeite o meu pedido. Isso não vai acontecer, né? E nem o legislador pensou ou imaginou que, ao estabelecer um processo de corte cooperativo, queria fazer com que as partes transcendessem o litígio e passassem dali para diante a cooperarem umas contra as outras ou uma em benefício das outras. Não é essa a ideia que norteia o princípio da cooperação no Código. Também não é aquela visão que a gente teve por muito tempo de que a cooperação estabelecia novos deveres do juiz. Se a gente pensar, ou se alguém estudou cooperação nos últimos 5, 10 anos atrás, a gente vai verificar o quê? Que quando a gente trabalhava com cooperação, a gente dizia que o juiz era obrigado, ou que o juiz estava compelido ao dever de esclarecimento, ao dever de consulta, ao dever de prevenção. Ou seja, o juiz sempre que verificasse que uma determinada questão poderia prejudicar as partes, ou eventualmente não tinha sido levada em consideração pelas partes, ele, com base no princípio da cooperação, chamava atenção para isso, para que as partes, então, eventualmente discutissem ou debatessem aquele tema. Isso também é cooperação. Isso também está previsto no Código, mas isso diz menos do que a cooperação que está prevista no artigo 6º. Então, que raio é esse de cooperação que está lá no artigo 6º, que não é esse ambiente de amizade plena, tampouco esses poderes e deveres do juiz? É uma ideia de processo, em que o processo deixa de ser uma coisa do juiz. Historicamente, se a gente fosse voltar lá atrás, o processo já foi das partes. As partes carregavam o processo, carregavam as petições e só levavam para o juiz decidir. Na Itália já foi assim. Agora, no Brasil, a partir do CPC de 39 e principalmente do CPC de 73, com a instituição desse publicismo processual, a gente começou a ter uma concepção de que o processo é coisa do juiz. As partes têm plena disponibilidade, as partes têm plena possibilidade de propor a demanda ou, eventualmente, retirar a demanda do Poder Judiciário. Mas, tão logo proposta a demanda, enquanto esse processo está perante o Poder Judiciário, quem toca o processo, quem decide os destinos do processo é exclusivamente o juiz. É essa concepção que a gente tem do processo. E por que essa concepção? Porque se entende que, embora o juiz seja um alheio, o juiz seja um imparcial quanto às pretensões das partes, ele é absolutamente parcial quanto ao resultado do processo. Ele quer o melhor resultado do processo, daquele processo. E essa visão fez com que a gente tenha um apoderamento do juiz sobre o andamento do processo. É mais ou menos, para quem já andou de ônibus, é aquela situação, a parte até entra no ônibus. Ela entra no ônibus, escolhe entrar no ônibus para fazer o trajeto e até pode escolher quando sai. Na minha época, quando a gente queria sair do ônibus, a gente puxava a cordinha. Eu não sei se era assim no Rio Grande do Sul, Jobim. Era, né? Então, agora, tão logo eu entrasse no ônibus, eu era passageiro da agonia. Eu não decidia o destino que o ônibus ia. Eu não decido a trajetória que ele vai fazer. Não adianta eu chegar para o motorista do ônibus e dizer o seguinte, olha, eu estou olhando o Waze aqui, se o senhor continuar na trajetória normal, a gente vai ficar parado meia hora. Tem uma via paralela aqui, ninguém vai puxar a cordinha e ela é mais rápida. Ele vai dizer, olha, o destino é esse, a direção é essa, é só esse trajeto que eu posso realizar. Por quê? Porque embora os passageiros tenham a plena possibilidade de entrarem no ônibus, embora os passageiros tenham a plena possibilidade de puxarem a cordinha e saírem do ônibus, eles não têm disponibilidade nenhuma sobre o trajeto que o ônibus ia assumir. E é essa visão de processo que a gente tinha no CPC de 73. As partes podem propor a demanda, as partes podem desistir, as partes podem renunciar, mas elas tinham pouca margem de disponibilidade sobre o andamento do processo. E é exatamente nesse ponto que a cooperação entra para tentar fazer o quê? Para tentar permitir ou aumentar o poder das partes nessa direção e nesse andamento do processo. Quando foi inserido o princípio da cooperação no artigo 6º, o que se pretendeu era o quê? Que a gente tenha daqui para diante um processo de corte cooperativo, onde as partes também possam influir sobre o quê? Possam influir sobre o andamento do processo. Cooperação vem exatamente de operar em conjunto, cooperar, ou seja, duas pessoas operando em conjunto. Colaboração, que também tem a ver com cooperação, é a mesma coisa.
Bom, eu espero que isso não seja um prenúncio de uma coisa pior, né? Tem alguém muito chateado comigo? Opa! Eu? Posso continuar? Posso, né? Bom, eu espero que a senhora compute os 10 minutos que acabaram de ser retirados, né? Com esse... Eu até me perdi agora, mas vamos lá. Colaborar tem a ver com o quê? Laborar em conjunto. O artigo 6º... Esse aqui? Alguém mais vai querer me interromper hoje? Pô, fica à vontade. Jobim, quer falar alguma coisa? Posso continuar? Tá tranquilo? Então vamos lá. Bom, isso aqui é uma atividade cooperativa, colaborativa. Vocês percebam, eu estou conversando com vocês e ele cooperando nessa conversa, ele sabendo, olha, ele não tem a plena direção da palestra dele, eu posso atrapalhar fazendo o som, eu posso entregar um microfone para ele que está tudo bem. E é assim mesmo. Essa visão de processo que o artigo 6º agora pretende, ou seja, as partes também são interessadas, gostemos ou não, quanto ao andamento do processo. As partes são chamadas a participar do quê? Da discussão da melhor forma em que esse processo pode andar. Ou seja, a gente vai deixar de ter aquela figura do juiz ditatorial. Pelo amor de Deus, ninguém, por favor, saia daqui dizendo, olha, a gente ouviu o Zumar e o Zumar disse que os juízes são ditadores. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que o CPC de 73, o CPC de 39, colocava o juiz numa posição em que ele decidia sozinho, em que ele ditava as normas, em que ele assumia uma função ditatorial sem que as partes pudessem influir com ele sobre o andamento do processo. O novo Código de Processo Civil, o artigo 6º, visa exatamente o quê? Afastar o juiz dessa posição ditatorial no andamento do processo. O Código de Processo Civil de 2015 visa resgatar as partes como interessadas sobre o andamento do processo em conjunto com o juiz. As partes têm tanto interesse quanto o juiz no bom andamento do processo. As partes também têm que ser ouvidas quanto a esse bom andamento do processo. O artigo 6º, se eu fosse casar com algum conceito, eu sempre falo isso, eu casaria com democracia processual. Se a gente fosse pensar a colaboração sobre alguma perspectiva, a gente tem que pensar ela, na minha visão, numa visão que case ela com uma tentativa de estabelecer uma democracia no andamento do processo. Isso vai ser fácil? Não vai ser fácil. Isso parte, obviamente, de uma mudança cultural. Uma mudança cultural tanto das partes, para que elas possam atuar efetivamente na melhora desse andamento processual, quanto também da magistratura em saber receber isso. O que o novo Código de Processo visa, ao trazer o artigo 6º da cooperação e depois trabalhar com esse artigo de diversas formas durante todo o Código, é permitir ali um plano de trabalho conjugado, um processo comparticipativo, onde estão lado a lado juízes e partes para decidirem o quê? Decidirem o andamento do processo. E isso o Código apropriou de diversas maneiras. Por exemplo, se a gente pensar lá no artigo 357, e até pensar como paralelo no CPC de 73, se a gente lembrar do CPC de 73, as partes apresentam as suas versões. O autor na petição inicial, o réu na resposta, e o juiz lá na fase da audiência preliminar, ou no saneamento em gabinete, ele definia propriamente quais eram os objetos litigiosos do processo, ele definia qual era a prova que seria produzida. As partes não tinham disponibilidade sobre isso. Esse não era um assunto das partes. Esse era um assunto de quem? Do Estado juiz. Agora, se a gente for lá olhar no artigo 357, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar que lá pelo parágrafo 2º, as duas partes podem fazer uma petição conjunta para o Estado juiz, fixando os pontos controvertidos e indicando as provas que pretendem produzir. Essa é uma mudança paradigmática e cultural gigantesca. Sobre uma coisa que a gente nunca teve poder, isso a gente passa a ser o quê? Empoderado dessa situação. Claro, isso envolve o quê? Mudança cultural. Por que mudança cultural? Porque, obviamente, se hoje eu estou lá no meu escritório, o Marcos me liga, o Marcos Jobim me liga, e aí eu estou lá tomando café, falando mal de alguém, o doutor Marcos quer falar com o senhor, eu atendo o telefone. Aí o Marcos, Zumar, depois de alguns 10, 15 minutos de amenidades, falando dos outros também, né, porque a gente sempre só fala dos outros, o Marcos diz o seguinte para mim, olha, a gente tem um processo que tramita aí em Florianópolis, e eu queria sentar contigo para fazer um saneamento compartilhado para a gente levar a homologação para o Estado juiz, para o juiz. O que tu achas? Qual vai ser a resposta padrão que ele vai receber
de mim? Ele vai escutar tu. Eu desliguei o telefone, né? Olho para o estagiário do lado e digo, olha, então o rapaz está louco. Esse Marcos já foi muito bom processualista, agora ele está pirando, ele está querendo fazer... Se eu vou sentar para discutir com ele sobre quais são os pontos controvertidos. Essa é a resposta padrão. Mas vamos pensar um pouco na prática. Como é que isso acontece hoje? É melhor que eu sente com o Marcos e discuta com ele sobre quais são aquelas questões que a gente quer provar, quais são aquelas provas que são eventualmente necessárias à produção probatória, quais são aquelas provas que nos são relevantes, ou eu deixar isso com o estagiário do juiz. Porque, por exemplo, no Acre, eu sempre que falo do Poder Judiciário, até porque advogo aqui em Santa Catarina e tenho uma visão fantástica da magistratura catarinense, eu falo sempre da magistratura do Acre, né? Aquela magistratura que não pode me afetar porque eu não tenho processo nenhum no Acre ainda, né? Então, lá no Acre, a gente tem o juiz, a gente tem o estagiário que faz a sentença, que é o estagiário top, né? O melhor estagiário do juiz é aquele que faz minuta de sentença. Depois, o estagiário top que faz minuta de sentença, e tem aquele estagiário que faz a tutela antecipada, né? Sempre me pareceu um paradoxo, porque, vamos pensar, né? A única decisão do juiz que vale é a sentença. A decisão interlocutória. A sentença não vale nada porque o recurso de apelação sempre tem efeito suspensivo. Ele deveria botar o estagiário top a fazer o quê? A decisão interlocutória, a tutela antecipada, porque essa é que vale. Mas a gente tem o estagiário top que faz a sentença, o estagiário semi-top, que é quase um deus, mas é um semideus, que só faz a tutela antecipada, e a gente tem o estagiário da pauta, que é o estagiário que procura todo mundo para marcar a pauta e, eventualmente, para fazer despacho do expediente. Quem é que vai fazer a fixação dos pontos controvertidos? É esse estagiário. É o terceiro da lista da casta entre deuses. É aquele que um dia, se Deus quiser, vai chegar a estagiário top, semideus, e se Deus quiser mais um pouco, vai um dia ser juiz, e aí vai ter aquela própria casta de estagiários para, eventualmente, ajudar ele participarem com ele dessa centelha divina. Então, é melhor que eu e Marcos, que conhecemos o processo, que temos tempo suficiente de andamento desse processo, que conhecemos bem a situação, que a gente sente democraticamente, sem um querer suprimir o outro, cada um pensando no próprio benefício, mas também entendendo que é melhor fazer o quê? A gente fazer um acordo sobre isso, a gente fazer uma petição de acordo, definindo essas questões controvertidas e estabelecendo essas provas, ou relegar isso para a função de estagiário. É óbvio que é melhor que a gente faça. Só que isso vai depender do quê? Vai depender de uma mudança cultural. É isso que o processo cooperativo quer. Quer o quê? Quer chamar as partes para a discussão processual, quer permitir que as partes possam o quê? Influir sobre o andamento do processo. É mais ou menos aquela história de que o Estado juiz agora não está mais sozinho na questão do jogo. Na questão do jogo, ele não está mais sozinho, não está mais exclusivamente, não depende mais só dele. Ele pode contar com as partes nesse andamento processual. Teve uma história divertida, eu acho que há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, num jogo de futebol, em que o juiz expulsou um jogador, acho que é um jogador do Palmeiras. Ele mandou o jogador do Palmeiras para a rua, o jogador foi para o vestiário, e aí tem uma discussão se isso foi através de ponto ou através de bandeirinha. Avisaram ele que ele tinha errado. E aí ele mandou voltar o jogador. Aí o jogador estava tomando banho no vestiário, botou a roupa e voltou para dentro de campo e acabou terminando o jogo. Isso é uma demonstração do quê? De que não cabe mais, atualmente, uma postura ditatorial de se achar que eu exclusivamente tenho a melhor solução para o andamento desse processo. Eu posso, sim, me beneficiar da participação de outras pessoas para que eu tenha um processo melhor, um processo mais bem desenvolvido. E é exatamente isso que o princípio da cooperação quer. Então, sempre que a gente pensar no princípio da cooperação, pensemos nisso. Aqui a gente pode ter o quê? Aqui a gente pode ter um plano de trabalho plenos para o juiz e mais que suficientes. Basta ver o artigo 139 e aquele rol de poderes que o juiz tem. O juiz não precisa utilizar o artigo 6º, ele não precisa utilizar a cooperação para reforçar os poderes dele. Ele já tem poderes mais que suficientes estabelecidos. A cooperação não pode se tornar em artifício retórico ou como reforço argumentativo para que o juiz possa implementar mais ônus, poderes e deveres para as partes. Onde entra, determino, intime-se, cumpra-se, sai a cooperação. É como eu falei quando comecei a falar da cooperação. Se a gente for casar um conceito de cooperação, eu casaria esse conceito com democracia. A ideia aqui é ampliar os debatedores sobre a condução do processo, ampliar a oportunidade das partes
atuarem em seu benefício e em benefício do processo, permitir que esse processo chegue a um resultado melhor. Só que também a gente não pode pensar que o Código simplesmente estabeleceu poderes para as partes, né? Porque quando a gente olha o princípio da cooperação, e se a gente ainda casar o princípio da cooperação com o negócio jurídico processual, onde a gente teria, então, uma plena disponibilidade das partes sobre seus ônus, poderes, deveres, inclusive a possibilidade de adaptação do procedimento às especificidades da causa, a gente verifica que aí um estabelecimento potencial a um resgate de poderes para as partes sobre o processo jamais visto ou jamais imaginado. Agora, o Código não fez essa outorga de poder sem responsabilidade. Lembra que eu falei, lá naquele capítulo de normas fundamentais, a gente tem um núcleo comum, a gente tem um veio interpretativo que envolve diversos postulados. E o Código estabelece também o que lá nesse capítulo? Estabelece a boa-fé, aquela boa-fé que a gente diz objetiva. A boa-fé subjetiva sempre esteve no Código, inclusive no Código de Processo Civil de 73. Se alguém pegar lá o CPC de 73, no artigo 16, já vai dizer que a parte responde por perdas e danos quando pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente. Lá no artigo 17, eu já tinha um gigantesco rol de penalidades para aquela parte que atua deliberadamente de má-fé. Isso persiste no CPC de 2015, mas o CPC de 2015, vamos dizer assim, não se resolveu só com isso. Ele estabeleceu o quê? Ele estabeleceu um novo padrão de conduta para as partes. Isso é importantíssimo, porque não basta as partes ter-se outorgado tamanhos poderes para as partes intervirem e influírem sobre o andamento do processo, se isso também não viesse com o quê? Com o reforço... Isso considerando a minha interrupção? Então, tá bom. Se isso também não viesse com o quê? Com reforço à responsabilidade das partes na atuação, no desenvolvimento do processo. E esse reforço à responsabilidade das partes está onde? Está lá no artigo 5º, no que estabelece a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, como a gente já percebe do Código Civil, lá do artigo 420 do Código Civil, e que já é objeto de discussão dentro do direito civil. Ou seja, aqueles postulados que não permitem que a parte vá contra fato próprio, aqueles postulados que dizem que a parte perde um direito não exercido. Todos aqueles postulados que a gente já discute em direito civil passam a ser aplicados no Código de Processo Civil. Ou seja, as partes podem participar sobre o andamento do processo, as partes podem influir no andamento do processo, isso tudo é possível, mas dentro do ambiente do quê? Do ambiente de fair play processual. Além de não poder, eventualmente, fazer a falta por trás, porque isso é atuar deliberadamente de má-fé, as partes têm que jogar o jogo efetivamente. E fazendo outro paralelo ao futebol, é mais ou menos aquela situação, e digo assim, estou fazendo paralelo ao futebol episodicamente, porque nem gosto tanto assim de futebol, embora seja um flamenguista. O que é uma grande qualidade, imagino até pelo sorriso que quase todos assumiram quando eu falei que era flamenguista, né? Mas aqueles dois times não podem jogar para empatar, eles têm que jogar para ganhar. O Código exige que as partes atuem dentro do processo de uma maneira em que elas valorizem a boa-fé na atuação. Isso tanto no conjunto da postulação, quanto também na vedação de práticas processuais ou no exercício de atos processuais contra a má-fé. Eu vou dar um exemplo do STJ, só para a gente ver como isso já vinha sendo incorporado no nosso ordenamento jurídico, já na égide do CPC de 73. Uma das nulidades que todo mundo aqui conhece, principalmente quem é advogado, é que quando o advogado pede que a intimação saia no seu nome, se a intimação não sair no seu nome, a intimação é nula. Então o Marcos Jobim, que está lá em Porto Alegre, ele faz na petição dele, ele deixa lá um tópico dizendo, olha, eu quero que todas as intimações saiam no nome do Marcos Jobim. Num determinado processo, não saiu no nome do Marcos Jobim a intimação. Ele cumpriu o prazo e novamente informou na petição, olha, eu quero que as intimações saiam no meu nome. Saiu uma nova intimação no nome do Zumar, não saiu no nome do Marcos Jobim, e o Marcos Jobim novamente cumpriu o prazo e disse, olha, eu gostaria muito de ser o Zumar. Eu fico extremamente envaidecido quando vocês me chamam de Zumar, mas eu sou o Marcos. E era bom que eu fosse intimado para até que eu possa me organizar. E assim se deu durante todo o processo. Quando saiu a sentença, obviamente desfavorável ao Marcos Jobim e favorável ao Zumar, o Marcos Jobim teve a grande ideia, não vou cumprir o prazo.
Por que não vou cumprir o prazo? Porque eu tenho pedido que as intimações saiam no meu nome e eu tenho precedente do STJ dizendo o quê? Que se eu pedir, aí a intimação não saiu, é nulo. Isso bateu no STJ e o STJ disse o quê? Olha, num processo em que aplica a boa-fé objetiva. Isso eu estou falando num precedente firmado lá no CPC de 73. Ele já fazendo um diálogo das fontes com o Código Civil. Num processo em que está pautada a boa-fé objetiva, a parte não pode deixar de exercer uma faculdade processual, que era pedir a nulidade da intimação, para lá na frente se beneficiar dela. E o STJ considerou o quê? Considerou que a atitude do Marcos, que não é um padrão de conduta do Marcos, para quem conhece ele sabe que o Marcos sempre atua de boa fé, mas que episodicamente aquela atitude do Marcos era ofensiva ao quê? Era ofensiva à boa fé objetiva. Era ofensiva à boa-fé objetiva, e se ela era ofensiva à boa-fé objetiva, havia o que ali? Havia a suprécio. E a suprécio em direito civil, e isso vai ser incorporado ao Código de Processo Civil, o não exercício de uma faculdade processual acaba matando essa faculdade processual. Meus queridos amigos, eu sempre fui contrário à aprovação desse código, eu tenho uma visão negativa à aprovação do código, agora o fato é que o código foi aprovado. Quem me viu outras vezes, como meu querido amigo Nieto, que está aqui, bem como todos os outros que estão aqui, sabe que eu sempre tive essa postura, sempre tive essa visão negativa. Agora o fato é que o código foi aprovado. E aí, aprovado que seja o código, existem diversas coisas que permitem a utilização do código para que a gente tenha um processo civil melhor. Só que a gente sempre tem uma visão. A gente pode continuar a advogar ou a atuar nesse Código de Processo Civil como a gente atuava no Código de Processo Civil de 73. Dizer assim, olha, como não mudou muita coisa, eu vou continuar a pautar a minha advocacia, eu vou continuar a pautar a minha judicatura da mesma forma como eu vinha fazendo antes. Isso é possível? Isso é possível por quê? Porque isso depende das pessoas. Só que, infelizmente, é bom que assim isso não é desejável. Porque, meus queridos, todos nós sabemos qual processo civil a gente teve no CPC de 73. O resultado do processo civil no CPC de 73 não é bom. Todos nós sabemos que o processo civil que a gente tinha era ruim e não atendia ao desejo da comunidade, muito menos da grande parte de nossos clientes. Então, o desafio que nos cabe agora é tentar entregar, pelo menos para a próxima geração, um processo civil melhor do que aquele que a gente recebeu. O Código de Processo Civil tem falhas? Tem diversas falhas. Tem erros, tem problemas, diversos problemas. Agora, cabe a nós, naquilo que ele tem de bom, tentar transformar o processo civil para que a gente possa, quem sabe, na geração seguinte, entregar um processo melhor do que a gente tem hoje, porque se a gente repetir a história do que a gente tinha, a gente já sabe qual é o resultado, a gente sabe que esse resultado não atende, a gente sabe que esse resultado não é desejado. E aí, meus queridos amigos, com esse voto de que, eventualmente, a gente trabalhe com esses bons institutos para ter um processo civil melhor, eu me despeço de vocês, agradecendo muitíssimo a participação de todos.